Programa Você Pode Ser Feliz. Hoje nós estamos falando sobre a síndrome do pânico. Queremos orar com você. Não queremos olhar ao lado da psiquiatria, que você pode entrar no Google, na internet e pode desenvolver tudo aquilo. Não, nós queremos dar algumas dicas. Hoje, síndrome do pânico, como eu dizia, hoje falando de transtorno da ansiedade, que, portanto, é a nova nomenclatura. Mas, como está um pouco mais na minha área, quero falar sobre neurose de angústia, que isso vem do nosso velho Freud, portanto, que já trabalhava isso há muitos anos atrás. Essa angústia que vai sendo manifestada por motivo de situações escusas, que a pessoa muitas vezes não dava conta, portanto, de maneira inconsciente. Mas já estão chegando algumas intenções. Aliás, antes disso, eu quero agradecer a você, Denise Rodrigues, de Campinas, porque ficou sócia. Muito obrigado, viu, pelo que você atende ao nosso pedido, ao pedido de todos aqueles que estão aqui, porque hoje nós estamos em plano expansional, lógico, nós estamos cada vez mais levando o sinal da Rede Século XXI para ter um programa de qualidade, para despertar em nós o gigante que existe em cada um. De repente você fica tão anão, tão diminuído, tão à mercê do medo, da sua angústia, portanto, de situações pelas quais acabam deixando você doente. E, no entanto, nós queremos despertar o gigante. E toda a programação da Rede Século XXI está para favorecer, não tenha dúvida, porque está centrada na palavra e naquilo que a palavra também pode promover, lazer, arte e assim por diante. Tudo está intimamente ligado à vida que deve ser vivida com intensidade. Então, obrigado a você, Denise, seja bem-vinda como uma sócia evangelizadora. Vou colocar aqui também as suas intenções. Também agradecer a você, Luísa Ferreira Fernandes Facchini, de Lusiânia, São Paulo, porque também tornou-se uma sócia. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua adesão e que você, no nosso meio, possa se sentir alguém que está evangelizando, levando a boa nova do Evangelho para tanta gente que precisa dessa boa notícia. A palavra do Evangelho significa boa notícia. Por isso, leia o Evangelho sempre. Boa notícia, alegra o coração, dissipa as trevas, os medos, ergue o nosso olhar para que a gente não fique cabisbaixo e enfrente a realidade. Sabe que lá no CAPES, onde eu trabalho, normalmente quando eu converso com algum paciente, eu vejo se ele me olha nos olhos. Se ele me olha nos olhos, é sinal que ele está enfrentando a realidade. Senão ele está regredido. Quando a gente olha de mais para baixo, é sinal que eu estou comprometido com uma situação que muitas vezes está me levando a viver de maneira alucinógena, fora da realidade. Isso é muito perigoso. Olhar. Lógico que tem hora que você desvia o olhar, isso é natural, mas olhar, enfrentar a realidade, porque quando a gente olha nos olhos dos outros, parece que ele está entrando profundamente no nosso ser e parece que ele está lendo aquilo que nós estamos pensando. Não temos que ter medo disso, não. Nós somos livres, alegres, bem dispostos. Então, vamos pensando. Quero colocar as intenções da Tereza Domingues Varani, de Salto de Pirapora, São Paulo. Priscila Marchione do Amaral, de Caldas Novas, Goiás. Também as intenções da Gisela Maria, de Arruda, Campos Barato, Monte Alto, São Paulo. As intenções da Marlene Lopes dos Santos, de Corinto, Minas Gerais. E Maria de Lourdes Mendes, de Votorantim. E também Margarida de Albuquerque Ripoli, de Vitória, Espírito Santo. As suas intenções são colocadas, vamos fazer uma oração. No final, nós colocamos de maneira simbólica aos pés da Sagrada Família. Veja bem, a simbolização é algo fundamental. Eu preciso sair do imaginário e simbolizar. Quando eu não simbolizo, eu faço sintomas. O que você está falando, padre? Eu estou dizendo o seguinte, que a simbolização é fundamental. Quando eu quero dizer para alguém que eu amo, eu simbolizo através de gestos, através de presentes, mas quando aquilo é verdadeiro, então há uma simbolização. Porque quando eu não faço, depois eu fico pensando, puxa vida, eu poderia ter falado para aquela pessoa que eu a amava mais e que eu a queria do meu lado, agora eu a perdi, aí fica naquela angústia porque
viveu no imaginário e não conseguiu, portanto, externar aquilo que sente. É muito importante isso para a gente. Falávamos da neurose de angústia, e a angústia, como eu mencionava há uns minutos atrás, muitas vezes, em outras etiologias, em outras buscas, em outras causas, normalmente ela nos faz neuróticos, principalmente quando a gente não consegue enfrentar a realidade. Por exemplo, uma angústia natural. Quando os portugueses chegaram aqui, as caravelas e os índios estavam na praia vendo aquilo chegar, já era uma angústia natural aquilo. É o desconhecido, até que torna-se conhecido, aí há uma superação da situação. Mas, por exemplo, uma neurose de angústia, uma pessoa que tem medo de aranha, vamos citar um exemplo, eu tenho medo de aranha, ela é peçonhenta, e de repente eu acabo vendo uma aranha de plástico, de borracha e fico com medo. Então isso já é uma neurose de angústia, porque aquilo está, de uma certa forma, tão enraizado que até uma de borracha me assusta. Não é real, está dentro do meu reprimido, está dentro dos meus traumas, das minhas fobias. Por isso que agora a gente quer chamar um VT, porque o VT nos ajuda a pensar, a nossa direção programou, isso ajuda na nossa reflexão e ajuda a ir despertando em você sua curiosidade para que você possa estar interagindo comigo. E aí a gente possa fazer um programa bastante dinâmico, ao mesmo tempo alegre, dinâmico, porque a solução está vindo. Há uma luz realmente para que as trevas se dissipem. Vamos ver o VT. Qual é a diferença entre medo, fobias e traumas? Será que as pessoas se identificam com algum deles? Hoje nós viemos às ruas para conferir. Eu quero saber se vocês sabem a diferença entre medo, trauma e fobia. Bom, medo seria uma coisa que você tem receio, trauma seria um medo de uma coisa que você já passou e fobia seria um medo excessivo. E você tem algum desses? Eu tenho fobia de peixe. Por quê? Não sei, assim, explicar eu não sei. Eu não consigo nem no supermercado. Você tem alguma? Que eu saiba, eu tinha de altura, só que eu já superei. Que era um medo que eu tinha muito terrível de altura. Agora, medo assim, e eu acho que eu, por enquanto, não descobri um. Trauma, para mim, deve ser uma fobia de alguma coisa. E medo, uma situação de risco que você está passando, sei lá, susto. Entendi. A senhora se identifica com algum deles? Eu perdi uma pessoa. Acho que trauma é uma coisa que quando você perde uma pessoa que você não está esperando, né? É uma situação traumática. Para mim, eu acho que sim. Trauma você tem quando acontece alguma coisa, eu acredito. Fobia é um medo que você tem, às vezes inexplicável. E qualquer outra? Medo. Medo eu não sei. Medo te faz, por exemplo, medo de atravessar a rua, você tem que prestar atenção. Vocês têm algum deles, algum trauma, alguma fobia? Eu sou claustrofóbica. Sério? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, eu fui fazer um exame, uma ressonância e desencadeei a claustrofobia. Aí que eu fui ver que eu não consigo ficar em lugar fechado, tenho pânico, pavor. Então, e você? Consegue diferenciar medo, fobia e trauma? O que é medo, fobia e trauma? Eu não quero falar isso com vocês agora, quero ajudar vocês a pensar. Porque senão vai ficar uma educação um tanto bancária, né? Que já se dizia há muito tempo atrás, que a gente deposita na mente do sujeito algumas coisas. E eu gostaria de fazer como Sócrates, né? Sócrates fazia a gente pensar. Tanto que ele foi culpado de, entre aspas, corromper a juventude da sua época, porque ele fazia o jovem pensar. Né? Que nem ali, agora foram feitas perguntas e as pessoas vão titubeando, né? Ela titubia, tem medo disso, medo até de responder. Fica tremendo, a imagem que vai se projetar, essa pessoa que está me olhando agora, o que vai pensar de mim que eu não sei responder? E a pessoa acaba ficando, portanto, perturbada. Né? Então, isso é uma coisa terrível. E isso faz com que você acaba se perdendo na relação com as coisas que você precisa manter.
Então, por isso, eu quero que você pense, você sabe o que é um medo? Você sabe o que é uma fobia? Você sabe o que é um trauma? Será que você tem medo? Fobia? Como que o trauma se estabeleceu na sua vida? Como é que eu posso trabalhar o trauma? E assim por diante. Vão pensando, vão refletindo, aí nós vamos chegando a uma conclusão juntos. Por isso que eu estava falando agora há pouco. Não quero fazer depósitos de conhecimento. Não, a minha intenção não é essa. Aqui é um programa que tem um cunho espiritual. Então nós queremos orar, não para que você apenas conheça, porque às vezes você tomar conhecimento não é suficiente para você superar. Né? Então vai percebendo, olha, às vezes eu tomo conhecimento que eu tenho medo porque tenho um trauma. Mas de repente o fato de ter conhecimento, consciência não muda a realidade. Como dizia aquele jovem, eu tinha um trauma, eu tinha medo, eu tinha uma fobia de altura. O que ele está falando ali? Superei. Como que ele conseguiu superar? Que ligação ele fez para que não tivesse ligado a um afeto errado? Eu vou falando isso com vocês, mas eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam comigo e que nós possamos, ao mesmo tempo, que a gente busque, né, portanto, uma etiologia, uma causa, uma definição, mas que a gente possa viver um momento de oração. Né? Então a gente possa trabalhar isso com vocês. Então, 0 operador 19 3871 9620, você pode fazer seus pedidos de oração, que estaremos orando, encaminharemos depois para a missa. Também nós iremos orar no final do programa, lógico, como sempre, abençoando a água para você. A água, ela tem um simbolismo fundamental. Eu preciso daquelas moléculas de hidrogênio e de oxigênio, porque eu sou feito de água, as minhas células se alimentam de água. Sem beber água, você fica mais velho rápido, porque a gente precisa alimentar. Quanto mais água você vai purificando, tem muitas doenças que muitas vezes são causadas pela falta de água. Então, água, nós queremos abençoar essa água, porque Jesus se identifica como água viva. Eu preciso dessa água viva que mata a minha sede de vida, de esperança, de alegria e assim por diante. Tá bem? Deixa eu pegar 2 e-mails que está aqui com o 1000. Obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? Então, temos aqui. Vamos lá. Então, a Gisele, nossa irmã, está dizendo assim: bom dia a todos do programa, a todos nós. Eu também desejo a você um ótimo dia, cheio das bênçãos de Deus. E ela é de fato, hein? Essa bênção, ela é verdadeira. Ela é de fato verdadeira na sua vida e na vida de todos nós. Tem uma filha que está passando por momentos difíceis por causa desse transtorno de ansiedade. Estamos enfrentando juntas essa fase com a ajuda de um médico e uma psicóloga. Tenho muita fé que em Deus venceremos. Peço que orem por ela, pois ela é uma jovem cheia de vida, bondosa, carinhosa, dedicada à família e aos estudos. Só que algumas vezes a ansiedade dela acaba atrapalhando o seu dia. Obrigado por estarem conosco todas as manhãs. Que Deus abençoe. Gisele Fernandes de Minas Gerais. Que bom, Gisele, que você participou. Eu fico muito feliz, porque, olha, primeiro passo que você partilha com a gente. Isso é importante porque você está em sintonia. Agora, como você mesmo disse, está no médico, está no psicólogo, caminho certo. Porque muitas vezes o transtorno de ansiedade sugere uma ação medicamentosa. É preciso. E também para poder, como eu estava dizendo agora há pouco, ligar, né, ao verdadeiro afeto, aquela representação que muitas vezes está desligada. Quando eu ligo ao verdadeiro afeto, que é um quanto de energia, que muitas vezes ele sofre essa descarga emocional, por isso que eu falo que é um afeto, é um quantum, é uma quantidade de energia que a gente dispensa e tem todo uma situação na qual você descarrega e acaba, lógico, eu imagino
uma pessoa que tem o transtorno da ansiedade, como ela sofre, porque ela gasta uma energia. Olha que para ela para recuperar aquilo não é fácil não, né? Principalmente quando está no surto daquele momento e que a pessoa entra no pânico, falta o ar, parece que não engole a comida e aquela coisa toda, depois passa, calma e tudo isso é inconsciente. Não é algo consciente, porque se você pode dizer assim, talvez, né, muita gente, para com isso, né, isso aí é uma atitude de gente que não tem fé. Não tem nada a ver. Quantas vezes eu ouço dizer isso, de pessoas que estão depressivas ou estão ansiosas por demais e você está com falta de fé, o que é isso? Reza mais, ora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São sugestões, às vezes, de pessoas que não estão compreendendo a outra, não estão entrando em sintonia com a outra. Mas contem com as nossas orações, com certeza, e a gente estará orando. E o caminho é esse, está sendo atendida por 2 grandes profissionais que eu tenho certeza que caminhará, portanto, para a solução. Né? Aquilo que eu estava dizendo, representação está no inconsciente. Eu faço um fio lógico a uma situação. Eu vou falando isso com mais calma depois. Obrigado da sua participação. Interceda pela cura, libertação, conversão, unção, proteção, santidade e assim por diante. Ela pede para várias pessoas aqui. Depois, deixa eu ver um pouquinho aqui. Ela vai fazendo oração. É uma pessoa de Itapevi e Jandira. Ela vai pedindo ao Senhor Jesus Cristo, coloca todo mundo, para que todo mundo esteja na vossa luz, pede intenções de algumas pessoas e assim por diante. Então, obrigado da sua participação, estaremos orando por você. Tem também uma outra pessoa, eu penso que posso dizer o nome. Quando você não quiser que fale o nome, por favor, você identifique, né? Olha, eu não gostaria que falasse meu nome, nós vamos respeitar. Como você não falou, eu acredito que eu posso dizer. Eliana Figueira. Bom dia, padre. Eu tive depressão pós-parto há 23 anos. Antes eu era uma pessoa ativa, trabalhava, agora faço tratamento, mas estou paralisada. Tenho muita angústia, tristeza, porque fico me questionando por que isso aconteceu. Queria ser como antes. Faço alguns trabalhos manuais em casa, mas sinto um vazio. E vejo as pessoas ir trabalhar e fico pensando como ela consegue. É uma luta constante, suga nossas energias, com isso tenho problema e dores estomacais. Padre, sinto que perco os melhores anos da minha vida, fico muito só mesmo, tendo oportunidade de sair. Eu sei que é crônico, mas tudo o que faço volta a estaca zero. Às vezes penso em suicídio. Perdoe, padre, mas é uma tentativa de explicar uma vontade de tentar superar e de viver bem. Me dê uma palavra, obrigado. Muito bem, minha cara irmã. Primeiro, obrigado da sua participação, da sua coragem. Eu gosto de gente corajosa, de gente destemida, que enfrenta a realidade. Tem gente que vive sempre escondendo. Esconde, depois não dá conta da realidade. Você, muito clara, muito feliz na sua colocação. E quando você fala de suicídio, não se preocupa não. O suicídio é uma tentativa de ficar livre do problema, não é que você vá se suicidar. Porque o suicida, ele nem fala, ele já tira a vida. Né? São conceitos diferentes. Aqui você está querendo ficar livre do problema e eu sei que você enfrentará o problema. Que você não vai ficar à mercê do seu pensamento, né? E assim por diante. Olha, você dizia que viveu uma situação pós-parto, uma depressão pós-parto, que muita gente tem, e lógico, deixa sequelas. Mas eu diria para você, com muita liberdade, Eliana, que muitos dos fatos você já superou. Agora, lógico que há uma mudança. Você não é uma pessoa de 23 anos atrás, como eu também não sou mais. A gente já tem as nossas limitações. Então, viva com essas limitações de uma maneira mais serena, mais tranquila, mas procure ir ressignificando. O significado que tinha antigamente não é o de hoje. A vida é dinâmica, o passado já não existe mais, existe o hoje. Hoje eu vou enfrentar a vida recomeçando-a e vivendo com amor, com alegria e com intensidade. Então,
é a palavra que eu quero lhe dizer nesse momento, dado o nosso tempo, mas continue alegre, feliz, estaremos em oração. Você está no caminho agora, portanto, não se esqueça que se você não está em tratamento, portanto, não tem algum médico que está te assistindo, ou mesmo um trabalho terapêutico, porque a terapia é uma maneira de você olhar para dentro de si mesmo. Né? Aquilo que você falava, eu gasto uma energia, porque há, de fato, um transbordamento. Né? É como uma caixa d'água que, se você não tiver como controlar, ela transborda. Você tem que ter aquele controle, você tem que ter a boia que controla e mantém no nível, quando esvazia, enche de novo. Porque a tendência do nosso aparelho psíquico é você fazer essa descarga emocional. E quando você descarga, faz essa descarga emocional, o que acontece? Pode dar um alívio ao mesmo tempo, mas, por outro lado, no momento que você está vivendo a descarga emocional, custa bastante, é um peso, isso te faz sofrer. Que Deus te ajude, viu? Nós vamos fazer um pequeno break, voltamos logo em seguida, você vai ligando, 0 operador 19 3871 9620. Até já.